Ela falou assim, ai, só tinha homem gostoso e... A gravação começou aqui já, gente. Eu vi, você nem avisa e já vai botando pra gravar assim, menina. Isso, amiga. Você ia pegar outra coisa pra comer. Então vamos. Quem somos nós? Briana Nasky, Cup, Isabel Brandão. Juntas, revivendo o nosso primeiro amor. Somos as Garotas! Que delícia! Gente, e a gente tá aí nessa onda assim, bem amorzinho. Já falamos sobre o Dia dos Namorados e hoje a gente vai falar sobre o que? Primeiro amor, né? Ai, Quem meu Deus. não passou por isso? Na verdade, eu acho que tem gente que não passou, né? Tem pessoas arromânticas, por exemplo, né? Ó, Eu não vou esquecer, cancelada. Isabel já Brandão. começo cancelada. Ai, meu Deus! Mas enfim. Quem também nunca viu o filme, né? Meu Primeiro Amor, aquela coisa bem sessão da tarde, talvez seja da minha época Bom que só. quem morre por abelhas é assim que ele morre, né? Né? Spoiler, Nossa, eu eu não acho. sabia. Eu nem lembro direito. Que pesado! Spoiler de um filme de 40 anos. É uma morte bem The Sims. É bem Sims. É a menina que morre com as abelhas? Pois Não, é, acho que Nossa, eu chorei tanto nesse filme quando era criança, que horror! Ai, gente, espero que ninguém tenha um primeiro amor assim aqui no caso. Será? Alguém, olha, tem alguém aí que teve o primeiro amor, aconteceu alguma coisa desse jeito? Se pronuncie agora. Que dramático, né? Dramático, Você né? ainda quer expor a pessoa assim. Ai, Mas gente. antes tem que lembrar das redes sociais, né, não, Capi? É sim, Briana Nasky, porque nós somos @garotrans em todas as redes sociais, especialmente lá no Instagram, onde postamos várias coisinhas. Mas também somos @apesascup, @Briana Nasky e @IsabelBrandão _ em todas as redes sociais. Então pode ir lá conferir a gente em todo lugar, por favor. Isso mesmo. E agora voltando ao assunto, né? Por que decidimos falar sobre o primeiro amor? Porque pessoas trans também amam, as transgêneros Será? se apaixonam. Não sei, Sei olha, não, hein? eu tô tendo esses meus questionamentos, porque assim, eu tenho a impressão de que a Isabel Brandão não é um ser vivo orgânico. Eu tô achando que ela é um robô, É um sabe? ciborgue. Exposições, tava tendo umas coisas assim, saiu uns barulhos esquisitos da Isa. Eu acho que ela é um robô. Será que ela ama? Ela Eu tava não comendo sei. o Danone com o hashi, né? Ela reconfigura a realidade, entendeu? A Feiticeira Escarlate aqui, ela mesma. Exatamente. Será que o amor pra ela também é uma coisa fez o download? Não. Pra mim, amor, pra mim, mesmo sendo uma robozinha, uma coisa assim meio reptiliana, eu me apaixonei sim durante a minha adolescência. Inclusive, eu não quero nem me achar, mas o meu primeiro amor foi uma coisa meio assim international, porque foi durante o meu Ai, intercâmbio. fina! Olha, eu juro que eu não tô querendo assim me gabar, mas eu tenho Não, um imagina. vídeo. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre o meu primeiro amor, né? Eu lembro que teve uma pessoa que comentou assim: tudo mentira, só comentou assim. Tipo, Ah, mas na internet é desacreditou, tudo sempre isso, né? Qualquer coisa que você contar é mentira, imagina. Só porque eu tive um primeiro amor holandês que, enfim, me abandonou no meio da estrada. Parecido com a Briana, pra você ver como a história se repete, né? Meu amor, eu sou Primeira chamada Briana. também Briana Karma. Nossa, amiga. Abandonada na Suíça e abandonada na Holanda também. Então, já que deixou a deixa, por que você não começa a falar então, Isa? Tá bom, vou começar. Olha, pra quem não conhece a minha história de vida, com 17 anos, quer dizer, faz um ano só, eu fiz intercâmbio pra Holanda, terminei o ensino médio lá, e eu conheci um menino. Nossa, aquela época foi uma época muito tensa pra mim. Porque, Por quê? tipo, não é que eu tava no começo da minha transição, mas eu tava deixando meu cabelo crescer. Eu já entendia que eu não era exatamente uma pessoa cis. E eu tinha uma apresentação bem afeminada, sabe? E na minha escola, no Brasil, eu tinha os meus amigos. A minha escola,
o pessoal aceitava bem mais fácil que eu era uma pessoa assim mais afeminada. E quando eu cheguei Sim. na Holanda, é isso que as pessoas acham assim, nossa, lá fora é tudo incrível, maravilhoso. Não, foi Nananina horrível, não. né? Não, não, não. Quando eu Não, cheguei meu amor. lá, tipo, na escola, a maioria dos meninos, eles não falavam comigo, pra Não você ter falavam uma com ideia. você? Nossa! Mas Não como fa assim? Eles tipo, ignoravam você ou você tentava falar e eles não respondiam? não, eu não tentava falar com eles, só que, por exemplo, eu lembro que, lá geralmente as salas eram em dupla, sabe, você sentava em dupla. Então, os meninos geralmente evitavam ao máximo sentar comigo. Eu lembro que uma vez que eu Hum. estava sentada numa mesa que tinha uma cadeira vazia do meu lado, aí um desses meninos, assim, topzera, ele viu que era uma das únicas carteiras que tinha. Aí ele ficou olhando assim, ah, não, não, não vou sentar aqui, não. Tipo, enfim, era bem tenso, assim. Os meninos não gostavam de mim naquela escola. Não é que eu falava com eles e eles não falavam comigo, mas, tipo, sei lá, eles ignoravam a minha existência. Pra não dizer que eles falavam mal por trás também. Hum. E só que nesse turbilhão todo, nessa sofrência toda, eu tinha mais amigas meninas, mas eu comecei a fazer um curso de francês, alguma coisa assim. E eu lembro que o menino que eu sentava do lado, ele, Hã. Hum. ele era assim. Ai, foi meu primeiro amor, gente. Ai, que coisa Eu vou linda. até dar o nome porque ele não vai ouvir mesmo. Ele chamava Meno, o menino. Muito Não. diferente pra gente, né. Lá era bem comum esse nome. Ele era tão fofo, ele me ajudava, assim, ele era super inteligente. Ele tinha 1 ano a menos que eu, 1 ano e meio a menos que eu, aliás. Eu lembro que teve até uma amiga minha que falava que eu era pedófila, porque Ai, Meu Deus! Sugar mommy? eu sugar babado. mommy. A gente ficou assim, amiguinhos, durante o ano inteiro e não rolou quase nada Uhum. durante esse ano. Até porque eu, antes de transicionar, eu não me via assim num relacionamento mesmo, porque eu não tava ok comigo mesma. E só foi lá pro fim do ano, tipo, 3 meses antes de acabar o ano letivo, que eu me assumi enquanto que uma pessoa trans. Eu falei pra ele que eu era uma pessoa trans, e ao mesmo tempo que eu falei pra ele que eu era uma pessoa trans, eu falei que eu gostava dele. E 2 se revelações. 2 Já revelações ao jogou a mesmo bomba tempo. toda pra ele. E A bomba aí? toda. E eu já percebia que ele gostava de mim, já estava meio que óbvio, sabe, já estava subentendido, porque eu já era uma grande gostosa, mesmo antes de Ai, que delícia. Aí eu lembro que ele falou assim: "Ah, pra mim não vai fazer diferença nenhuma você ser uma pessoa trans ou não, porque eu gosto de você do jeito que você é". Aí foi assim, uma coisa tão foi tão Ai, que lindo, fofo, assim. amiga. Sim, aí a gente só teve o só que aí que vem a parte triste, porque a gente só teve 3 meses juntos. A gente, tipo, foi uma relação, assim, bem, tipo, uma coisa, assim, meio não como que se fala? Platônica. Meiga, meio infantilzinha, porque a gente se beijava, mas a gente Oh. nunca chegou a transar nem nada, porque a gente não estava nessa fase ainda. E Uhum. ele Isso era você tinha o quê? Era 17, não era? 17 anos. E ele era, assim, todo direitinho, todo perfeitinho, inteligente. Só que aí, o que aconteceu? Eu terminei o meu ensino médio, então esse detalhe dele ser mais jovem, mais novo que eu, isso que acabou dando ruim, porque ele ainda tinha que fazer 1 ano de ensino médio, ou 2, não lembro. Eu acho que 2, aliás. E eu fui aceita numa escola de artes em Amsterdã. E eu, na época, onde eu estava morando, fazendo a escola, não era em Amsterdã. Era tipo 1 hora Uhum. de distância. Aí a gente falou assim: não, a gente vai continuar se vendo. Ai, meu Deus. Aconteceu, sabe o que? Ele foi um embuste. Só que eu não consigo odiar ele, mas ele foi um embuste Por quê? e. Porque depois que eu estava em Amsterdã mesmo, teve uma época que ele parou de responder minhas mensagens. Fez o Não, ghosting? fez o ghosting, você acredita?
Que ceboso, pra que É, isso? só que aí olha como o O mundo mundo dá dá voltas. voltas. Porque depois Uhum. disso, ele terminou os estudos, ele também veio para Amsterdã. Aí depois ele me mandou uma mensagem, tipo, um ano depois dele ter começado a me ignorar, sabe? Falando, Hã. ai, me desculpa, tipo, eu tava numa fase muito difícil, eu não tava conseguindo pensar nisso, de relação e tal. E, tipo, tudo bem, eu até entendo, mas, tipo, Uhum. meu filho, o quanto que eu sofri por causa disso, porque você era o primeiro Nossa. menino que falou pra mim que gostava de mim, sabe? Que teve alguma coisa, a gente teve alguma coisa, sabe? Então, Eu tipo, acho que a parte que deve ter sido pior nesse sentimento, é de ter tido o combinado, sabe, "Ai, vamos continuar, mesmo distante, a gente vai fazer", e do nada, sem avisar, ele não te contou que ele mudou a cabeça dele. Se ele tivesse é. chegado e falar: "Ó, tô com muita coisa na cabeça, não tô conseguindo pensar em relacionamento agora e te dar a atenção que você merece, acho que é melhor a gente separar e ver como a gente desenvolve a nossa amizade", teria sido muito melhor do que ter sumido. Olha, sabe o que eu acho também? É porque assim, depois quando ele me mandou essa mensagem, eu lembro que eu já estava com outro namorado, aquelas. Quando Amo. então aí eu lembro que eu até mostrei pra esse meu namorado da época, e ele falou assim: "Não, não responde, tipo, o que você vai ficar falando com ele, sei lá o quê". E eu falei: "É, não vou responder, você tem razão". Ai, Aí meu Deus. só que aí, eu acho que muitos anos depois a gente acabou se falando. Eu lembro que em 2016, que eu não estava morando mais na Holanda, eu lembro que eu vim visitar umas amigas. E aí o Hã. que aconteceu? Eu mandei uma mensagem para ele, falando: ai, vamos se ver, tipo, seria tão legal da gente se ver e tal, apesar de ter perdido o contato e tal. E aí, né, você pensa, nossa, agora que eu vou fazer ele se arrepender de, de ter cuspido no prato que comeu, né, minha filha? Aí a gente acabou marcando de se ver num Hum. barzinho, Só pra num matar a café, saudade e assim. não pra matar a saudade e não e fazer tudo que vocês não fizeram na primeira vez que namorou, né. Não, amiga, foi uma coisa assim platônica. Eu garanto Hum. que. Porque detalhe, né? Quando a gente se conheceu mesmo, a gente tava. Eu tinha 17, ele tinha 16 anos. Hã. Então ele tinha uma cara de bebezinho, assim, tipo. Então, quando eu encontrei ele de novo, que fazia tempo que eu não via ele tava, tipo, com barba que ele não tinha antes, ele estava alto, Puberdade mais alto, a chegou. puberdade chegou assim. Aí eu pensei, eu vou chorar, Que Ficou piscando. delícia. piscando. Mas enfim, aí eu pensei, vai ser a minha vingança, porque eu tô bonita hoje, espero, né, que ele me ache bonita. A própria Kelly Key. Agora que eu cresci, você quer me Quer me namorar. Aí ele, aí a gente pegou uns drinks e começou a conversar. Aí que vem digamos, aí que vem a revelação, né? E eu acho que é nesse ponto que eu começo a entender um pouquinho melhor ele, e que eu não culpo ele tanto digamos, o ghosting que ele fez comigo, porque Hum. ele pediu desculpas Hã. e falou Eu tô que engajado naquela nessa época. fic aqui. Tô engajado. Na história, desenvolvimento. Vai, diga aí. Ai, todo mundo fica falando que é fique. Para, gente. Eu tô brincando, eu quis dizer nessa história, nessa narrativa, amiga. Então, mas aí o que que aconteceu? Ele falou que realmente, assim, naquela época que ele parou de me responder, ele estava passando por um processo de se entender, que hoje em dia ele se entende enquanto que um homem gay, que se atrai só por homens. Hum. E, Ah. enfim, eu acho que eu não estava exatamente nos gostos dele. Nossa. É porque Eu acho que também explica muito, né. é, porque É, quando você se declarou pra ele, também você também se declarou enquanto uma pessoa trans, né, então talvez no sim, momento que ele começou a desenvolver esses sentimentos, ele É ainda não te via verdade. como uma mulher.
Então, É, talvez as coisas ficaram confusas na cabeça dele, ele teve que ter seu próprio até processo. É, até porque naquela época quando eu falei: "Ah, eu sou uma pessoa trans", eu não tinha a aparência 100% feminina, eu estava deixando meu cabelo crescer, eu não tinha começado, os hormônios nem nada disso, sabe. Então, Hum, tipo, eu acho que ele deve ter pensado assim: "Ah, ela tem uma aparência meio andrógena, mas isso não para mim não é um problema". Talvez tenha sido isso. Eu também fico Uhum. pensando que, porque ele também chegou a me falar que, na verdade, ele gostava muito de mim, não só, não porque ele estava extremamente atraído fisicamente por mim, mas porque para ele, naquela época, naquela escola, eu era como a única pessoa que ele podia ser ele mesmo, sabe. Eh, Hum. Se sentia ah. confortável com você, E né? sim, como é que vocês estão depois desse momento? Como é que vocês ficaram? Tipo, foi uma coisa, estão a ok? gente tá ok, hoje em dia a gente tá ok, a gente não tem muito contato, simplesmente Uhum. a gente se segue nas redes sociais e tal, Sim. Facebook. É a Um É vida, uma beijo e boa né. história. sorte, né, um É uma beijo e boa história Boa de sorte. vida sorte, mesmo. né. Não vai rolar nada, tô brincando. Não, eu continuaria sendo amiga dele, mas eu não vou mentir que eu acho que seria É complicado. porque o contexto É. acaba se perdendo, né. Você acha que seria complicado por causa desse passado? Olha, de ser amiga dele, se a gente primeiro se a gente morasse na mesma cidade, É, né. Sinceramente eu não sei. Eu não sei porque primeiro que eu conheci ele com 16, 17 você anos, de 40 anos atrás não. ou seja, 2 anos atrás, né. E eu acho que as pessoas mudam muito, tipo, a gente Sim. ficou, muito tempo, vários anos sem se falar, então eu não conheço ele hoje em dia. Eu sinto que a minha cabeça com 17 anos não é a mesma cabeça que eu tenho Não, hoje com com certeza, XIX. a gente Então desenvolve. Tá recuperando ainda da redesignação, gente, tá na carne é, viva. Ai, meu Deus, com certeza, a gente muda bastante, muda sim. Eu acho, eu perguntei isso porque a minha relação com o meu primeiro amor, eu quero ouvir hoje já. ela é uma coisa diferente, mas vamos começar do começo, né. Já passando Hã. pra minha historinha, o que eu tenho pra contar, não é com 17 anos como a Isabel teve pra contar. Eu acho que quando a gente propôs em fazer esse episódio, a gente pensou assim: o primeiro amor vai ser o primeiro momento que você teve um sentimento que você disse: "Com certeza isso é amor". Uhum. E como é que isso desenvolveu, se desenvolveu ou se não desenvolveu. E pra mim foi uma coisa bem da infância mesmo. Se você ouviu o nosso episódio sobre Dia dos Namorados, você vai saber que na minha infância eu tive uma visão muito idealizada no sentido de tipo, ai, criar uma família, ter filhos, ter uma casinha, ter tudo assim bonitinho. E Você eu queria a acho que sua vida do The Sims é, na minha vida vida real. tipo uma coisinha assim, construir uma coisinha bonitinha. E na minha Uhum. infância tipo, e gente, isso aqui é infância, ó, é tão infância a nível que sabe quando você as datas tipo, o tempo fica confuso de tão novo que você era? Então, tipo, eu não vou Sim. lembrar de datas, assim, desse meu primeiro amor, porque, eu conheci essa menina, eu vou até dizer o nome dela também, porque ela é uma ouvinte e ela é minha amiga até hoje, se chama Sayonara. Ela tipo, a gente se conheceu na alfabetização. Nossa. Caramba, foi muito no início mesmo. Foi muito no início, Baby Cup. Quando eu me mudei pra Brumado, então a gente é colegas de turma desde então. E aconteceu uma coisa que era tipo, não só eu, em algum momento ali dessa parte da alfabetização, até sei lá, tipo, quinta série, não só eu gostava dela, como ela gostava de mim. Só Hum. que, com as coisas da infância, a gente tinha muita vergonha disso, de contar um para o outro, sabe. Ai, Então que era Mas muito só pra aquele ter uma amor. ideia, Diga. você tinha, tipo, tem uma diferença se você tivesse 5 anos
ou se você tivesse, tipo, 10 anos. Você tinha quantos anos na Tá, época? vamos fazer a conta que é a alfabetização, que eu não sei. Alfabetização é quantos anos, gente? Eu acho que é Ai, depois do prézinho, então deve é, ser na lá primeira pelos série. 6 anos, 6, 7. 7 anos. Não, é mais Uhum. do que isso. Primeira Será? série? É, bem mais. Primeira série eu acho que é 7 anos, amiga. Não, pior que não. Eu Não, lembro não, que a não. terceira série é com 13 anos. Então, tipo, Eu acho não. que era uma. Não, a sexta série é É com a 13 sexta anos, série. então não sei. É, enfim, era novinho, né? É, eu não vou conseguir fazer as contas aqui agora. Pessoal que tem as contas aí em dia, fez exatas, que façam. Pedagogas também, Mas né? foi uma coisa lá da alfabetização até a quinta série que a gente fez todos esses momentos ali juntos. E, tipo, em algum momento a gente gostava um do outro, assim, começou a gostar um do outro. E por mais que era uma coisa clara pra gente individualmente, era muito aquela coisa da infância, sabe? Em que você tinha com Sim. vergonha de chegar e contar pra pessoa que você gostava dela e que ela gostava de mim. Ai. Mas tinha muito aquele elemento, tipo, de gostar em segredo. Ai, Era nesse nível, assim. Tipo, chegou um momento em que eu morei atrás da casa dela. Hum. Então acampou vocês se só viam, pra. tipo, vocês se viam todo dia, Ah, a então? gente se via demais. Era tipo, coisa assim. E aí eu sabia que, tipo, eu acho que tinha uma janela do banheiro dela, assim, que ela espiava, assim, às vezes e me via brincando no quintal da minha casa, sabe? Tinha esse tipo de Hum. coisa. Então, tipo, ficava uma coisinha assim, um namorico em segredo, etc. Ai, E era parece tão coisa de evidente, e filme. era aquela coisa que era tão Tão evidente pra todo infância. mundo, que todo mundo da sala já falava: ai, fulaninho gosta de Sayonara, Sayonara gosta dele, etc, Meu etc. Deus, você já E a coloca gente era os únicos, expondo. assim, que não só não acreditava no que ninguém falava, Hã. como a gente não tinha coragem de chegar e contar para o outro, né, que a gente gostava um do outro. E aí ficou muito. Eu acho que isso, apesar de a gente ficar com essa vergonha, a gente sempre teve muito, tipo, contato um com o outro justamente por causa disso, e a gente desenvolveu uma enorme amizade em todo esse processo. Aí, eventualmente, o que acontece? Bem na entrada da quinta série, eu estudava em uma escola, aí eu me mudei para outra escola na mesma cidade. E ela não veio imediatamente. Depois ela veio pra essa outra escola que nem eu, mas não imediatamente. E o que teve? Na quinta série foi um ano que eu não estudei junto com ela, e só que eu não sei porquê, foi o ano que eu cheguei e falei, nossa, mas eu tenho que contar pra ela que eu gosto dela. Aí o que eu Ai. fazia? O meu primo, ele estudava ainda na escola anterior, em que ela ainda estudava. Aí eu comecei a fazer umas cartinhas e eu pedia pro meu primo entregar pra ela. Ai, meu Deus. Aí a gente ficou trocando cartinhas assim por um tempo, perguntando: ai, como é que você tá? Não sei o que lá, contando das coisas, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chegou um dia que eu cheguei, não, vou falar pra ela que eu gosto dela, não sei o que lá. Eu lembro que eu fiz uma cartinha, não faço ideia do que eu escrevi. Só sei que foi uma coisa bem melosinha, bem cheia de Toda adesivozinha, romântica. toda romanticazinha e etc. Aí eu mandei pra ela. Só que aí o que eu obtive como resposta? Ela mandou pra mim uma cartinha onde ela falava que ela não se sentia mais dessa forma por mim. E Ai, que meu Deus. queria que fôssemos amigos. Pelo menos foi sincera, né. É. Foi legal E isso. eventualmente, depois eu também descobri que ela já estava tendo um rolinho com outro menininho lá da turma, uma Ah, coisinha assim. entendi. Então, tipo, pra mim eu fiquei: "Ai, devastada. Ai, meu Deus, A ela não gosta desilusão de mim". amorosa nesse período, assim, da vida, a gente fica muito dramático, né. Fica demais, demais, demais. Acho que é o fim do mundo, porque ainda mais eu que construí esse ideal. E é tipo, era um nível que, por mais que a gente não contava um pro outro, a gente tinha uma brincadeira em que a gente imaginava nosso futuro juntos. É uma coisa muito Ah, doida. muito Ai, simplista, né. Muito doida. Tanto que a gente já tinha as falas que é assim, a gente já tinha planos de, como é que a gente ia fazer, a gente ia casar em vários lugares diferentes, que sabe. Cada Tudo. viagem a gente ia fazer um casamento, tipo: "Ai, a gente Tour vai do fazer casamento. um casamento em Las Vegas, um casamento na praia, um casamento aqui, um casamento ali", Que era uma coisa demais!
é sonho de riqueza na minha vida, é ter casamentos assim ao redor do mundo bem basiquinha. E eu acho que o mais legal que você comentou que você permanece com amizade com ela até hoje? Sim, sim. E aí eu acho que é uma coisa que eu acabo aprendendo com esse momento que eu levo pra vida, assim. E como eu realmente reconheço que, tipo, pra mim isso foi amor, não foi um crushzinho. Eu tive outros paqueras, crushzinhos ao longo da minha infância, mas com Sayonara foi realmente um sentimento que foi verdadeiro e que eu percebi que a partir desse momento em que eu vi que não ia ser o amor da minha vida, um relacionamento duradouro, etc., eu tive que ressignificar ele. E eu percebo que eu fiz isso de uma forma que hoje eu não digo que eu deixei de amar ela. Tipo, Uhum. só direcionamos. Eu vou falar por mim, não vou falar por ela, mas eu direcionei esse sentimento pra uma coisa nova, sabe? Uma coisa diferente. Eu sou, pra quem já me acompanha, eu sou uma pessoa super produtora de coisas, eu vivo criando coisas. E na minha vida eu já criei várias músicas, e eu tenho uma música que eu escrevi que é sobre esse sentimento de eu criar algo novo. E eu lembro que numa das falas dessa letra dessa música que ninguém nunca viu a luz do dia dessa música, eu falo que assim, se eu não posso te ter, porque a gente não faz isso algo bom, porque a gente não transforma isso em algo novo. Que E eu acho que esse algo novo existe até lindo! hoje, que é a nossa amizade. Eu ainda considero ela uma das minhas melhores amigas da vida. A gente conversa bastante ainda, apesar da distância. Ela mora nos Estados Unidos. Então, Belíssima! é algo que eu aprendi pra minha vida inteira. Eu acho que é tão lindo você contar essa sua história e principalmente como esse significado para você da sua vida, porque de certa forma você conseguiu aprender que as coisas podem não ser como a gente espera, mas a Sim. gente consegue construir algo melhor a partir dessas experiências, né? Que não saem do acordo do expectativo, mas a gente tem a oportunidade de criar algo completamente novo. Uhum. Eu acho que é muito significativo mesmo. Eu vejo isso bastante. Eu vejo que volta e meia eu me pego sobre esse processo, o quão ele foi importante pra mim, pra eu olhar sobre relacionamentos e o relacionamento que eu quero ter na minha vida com alguém, com uma futura relação duradoura que eu eventualmente tiver, sabe? E como é que eu quero construir isso na minha vida. E também sobre minhas amizades, sabe? Eu penso muito sobre amor e eu acho que amor não é só uma coisa que você tem. Tipo, não é só o amor romântico, né? Eu Uhum. amo meus amigos, eu Ah, amo vocês, e tudo acontece de uma forma oh. diferente. Ai, eu também te amo! Não amo tanto a Isabel assim, tanto, mas amo. Ai! Nossa! Que a Isabel oprime demais as não binárias nesse podcast. Aí cada opressão diminui o amor, entendeu? Só sente tesão, né? Exatamente. A tesão não muda, não. É com ódio fica merda. Que ódio. Tá tapando essa bundinha aí murcha. Moço. Ai, mas agora chega eu, né? Você Eu ia tiver a passar para história. Meu você. amor. Peraí, calma. Eu que falo. Me Eu, introduza, eu- vai. você, a permissão, quem dá Introduz, sou bem eu. gostoso, vai, Ai, que vai. delícia. Ai, meu Deus. Briana, agora eu quero saber de você. Eu acho que a sua história do primeiro amor deve ser assim, ó. Nossa, Estamos gente, por favor, ansiosas. já coloquem seus macacões anti-radiação, porque é a história fruto de Chernobyl. Medo, cuidado, Ah, gente. Gatas, olha, eu fiquei ouvindo a historinha de amor de vocês, aí eles são fofinha, mimimi, a minha foi uma desgraça. E eu vou contar como aconteceu. Eu tinha Às um vezes a gente deixa o melhor pro final, a gente deixa o pior pro final, então foi isso? exatamente, ó, amiga. se você Olha, tem gatilhos com histórias Chernobyl, por favor, dê um pulo de 10 minutos. gente, toma seu Gardenal, toma seu Rivotril, porque agora vai ser importante. Menina, eu tinha um grupinho de amigas quando eu tava na sexta, acho que era sexta série, isso. Não, sétima série. Na sétima série eu tinha um grupinho de amigos e era tipo eu mais um menino e duas meninas e a gente ficava conversando o tempo todo, era nosso rolezinho, a gente discutia sobre tudo. E aí, no meio do ano, assim, chegou esse garoto novo. E eu lembro desse garoto novo na sala porque ele tinha um olho
que era aquele olho mel que é quase amarelo, sabe? Era um Uhum. olhinho Hazel Eyes. era, tipo, era incrível. E ele tinha a pele bem morena, o olhinho assim, caramelo. Já fiquei de olho de canto, assim, né? Já fiquei de olhinho de canto e já fiquei nervosa, não vou mentir. Aí um dia eu tava lá batendo papo com essas minhas amigas sobre The Sims. E esse garoto ouviu a gente falando sobre The Sims e ele se introduziu no grupo, começou a Hã. falar também e tal. E aí eu comecei a zoar com ele, licantropo, porque licantrofia, né, a doença dos lobisomens. E eu chamava ele de lobisomem por causa do olho dele. Na época eu acho que tinha muito eu não lembro se era a época de The Vampire Diaries, mas eu lembro que tinha uma época Às que vezes era tinha Crepúsculo também, que True tem o Blood, eu acho que é da época do True Blood, sei Ok. lá como que é. Eu lembro que tinha uma época que tinha vampiros e esse olhão amarelo dele me lembrou muito aqueles lobos de filme de lobisomem, sabe? Aquela coisa. Já tava criando fetiche na minha cabeça, uma loucura. Tá, nisso a gente começou a conversar, a gente começou a se aproximar e a gente desenvolveu uma amizade. Assim, a gente se tornou muito, 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 muito amigos, assim, de se tornar quase melhores amigos. E internamente eu sempre senti um tesão fudido por esse garoto. Mas eu nunca Hum. consegui dizer, assim, que eu gostava dele, que eu me atraía por ele, que eu curtia ele num sentido geral das coisas, sabe? Mas era intenso ao ponto de que eu lembro que um dia ele me deu sabe aquelas coisinhas que parece de exército, aquelas plaquinhas de exército que usa no pescoço? Tipo Hum. sabe, um Dog pingentinho? tags. Isso, tipo um negocinho desse, que ele disse que tinha ganhado e que ele queria dar pra pessoa que era a melhor amiga dele e tudo mais. E ele me deu esse negócio. Inclusive, gente, eu ainda tinha até hoje. Deve estar guardado em algum lugar aqui das minhas coisas isso. Ih! Eu tinha, amiga, guardado até hoje esse negócio dele. Tá tudo bem que depois de um tempo, o vagabundo queria me pedir de volta o colar Meu Deus! de melhor Olha, amigo. gente, ó, isso aqui eu acho errado. Presente é presente. Nossa, não tem É. Eu essa não de acho pedir que de se pede de volta. volta, não. "Ai, mas Não. terminou". Não, se você deu, foi dado. E, É. tipo, não é que nem a gente terminou, sabe? A gente começou a Hum. se dar uma afastada, assim, não estava tanto conversando quanto antes, Mas vocês porque namoraram ou não, vocês não, eram não amigos? a gente não namorou, a gente era amigos. Calma que tem a construção do Tá. drama da história, a jornada do herói aí, calma, a Deixa jornada ela da construir a fic depressão, dela, eu Isa, você já diria, teve a sabe, sua. Isabel Brandão. Eu acho que seria É. a jornada da depressão, pra ser verdade, porque a gente começou com uma amizade muito legal, só que eu acho que hoje eu entendo que possa ser ansiedade, porque eu sempre passava muito mal quando eu ficava perto dele por muito tempo. E eu acho que é porque eu ficava tão nervosa, tão tensa, de tentar esconder que eu gostava dele ou alguma coisa do tipo, porque ele era muito evangélico, ele era filho de pastores. Então eu tinha muito Hum. medo se eu deixasse transparecer que eu gostava dele de alguma forma, porque nessa época foi antes de eu ter me assumido enquanto um garotinho gay. Então, era tipo, era tudo dentro do armário, eu tinha um pavor gigantesco das pessoas souberem. Era muito nervosismo pra mim, sabe? De estar vivendo aquilo. E eu passava literalmente mal ao ponto teve uma vez que eu vomitei até, de tão nervosa que eu ficava perto dele. Mas ele acabou indo pra uma outra cidade porque deu tretas, a gente deu uma afastada, a gente não tinha mais tanta amizade. E teve um dia que eu até mandei um textão pra ele, falando o quanto eu amava ele. E eu lembro desse dia que eu mandei esse texto enorme. Foi muito nítido pra mim, porque eu tava chorando enquanto eu escrevia aquela mensagem. Porque foi um sentimento intenso como Hum. eu nunca senti antes na minha vida, sabe? Pensar nele, gostar dele, era algo que, tipo, era como se um pulso elétrico desse no meu corpo e era nossa, gente, eu nunca tive um sentimento como aquele. E o sentimento de me sentir rejeitada por ele muito mais, depois que eu contei pra ele que eu gostava dele dessa forma e como eu amava ele, foi Hum. muito avassalador, sabe? Me fez me sentir muito mal comigo mesma, me fez muito, de certa forma,
reforçar aquele sentimento que a gente conversou sobre o Dia dos Namorados, né, nos episódios passados, e a gente Foi. falou sobre essa sensação do Dia dos Namorados ser um reforço da minha incompetência. E essa rejeição dele como meu grande amor foi quase como uma sentença da minha incompetência enquanto uma pessoa de ser capaz de sentir atração, de sentir amor, e Hum. aquilo, assim, acabou comigo durante muito tempo. Passou, sei lá, não lembro se passou alguns anos, não lembro se passou alguns meses, eu comecei a deixar de negar quando alguém falava que eu era uma gay, quando alguém falava que eu era alguma coisa. Eu deixei. E quando perguntavam pra mim se eu era, eu falava sim. E nisso, Uhum. né, cidade do interior, povo do interior bum, É. explode essa informação. Pouco tempo depois, ele me veio me perguntar pra mim: "Ah, você é gay mesmo? Não sei o que lá". Hum. Aí eu falei: "É, sou mesmo". E aí começou uns papos estranhos. Ele começou a vir com uns Hum. papos de: "Ah, é mesmo? E você já fez coisas e não sei o que lá". Ele Ah. basicamente estava me chamando pra transar, porque ele queria me comer, sabe. Aquela coisa E é experimental. uma coisa, assim, É. experimental nem tanto, porque experimental é o que ele me revelou que ele fazia com os outros amigos dele do ensino fundamental, porque enquanto eu achava que ele era o filho do pastor ideal, ele estava mamando, chupando, recebendo esporrada dos amigos dele, a maior loucura, sabe. Eu, uma gayzinha amedrontada de explorar a minha vida, enquanto o hétero, filho de pastor, estava mamando, dando piroca pra geral dos amiguinhos dele lá hétero. E eu fiquei ao mesmo tempo horrorizada, chocada com aquilo, porque eu entendi naquele momento que eu não era digna de ser amada, mas como um objeto de satisfação sexual, eu era uma possibilidade plausível. E aquilo me perturbou Hum. muito, porque iniciou um processo na minha vida, essa experiência do meu primeiro amor, que eu achava que eu só era válida num sentido sexual, entende? Eu só era É. válida se eu conseguia prover prazer, se eu era digna pra isso, O que sabe? ainda acaba ficando ainda mais complicado sendo uma pessoa demissexual, não é? Uhum. É muito pesado, porque eu me senti assim, eu me senti usada, eu me senti um pedaço de carne que estava lá pra ele dar uma gozadinha. Não cheguei a transar com ele, a gente não chegou a se encontrar oficialmente, sabe. Uhum. Mas pra mim, o pesar desse primeiro amor foi a quebra da expectativa, porque anos depois a gente se encontrou novamente e ele me mandou e a gente voltou a conversar. Na época ele namorava com uma menina, na visão da sociedade era perfeito. Ele era filho de pastor, ela também filha de pastores, os dois trabalhavam, olha que casal ideal. Só que, mano, era ele traindo ela o tempo todo, ela traindo ele me contando as putarias que fazia com as outras pessoas. Eu não sei se porque ele me viu enquanto uma pessoa gay, ele me viu o espaço pra poder falar todas, sabe, todas as coisas que ele fazia, mas ele me ficava contando aquilo e era quase como que cada vez que eu conhecia quem realmente ele era uma pancada na versão idealizada que eu tinha construído dele, sabe, que ele É. tinha me passado. E essa quebra de expectativa foi um processo muito importante pra mim, pra eu poder conseguir compreender que as pessoas nunca são aquilo que a gente imagina que elas são, Sim. sabe. E eu acho que essa é a parte, assim, que eu levei para o restante da minha vida, além dos traumas que ele me causou, além dos traumas e desesperos que ele E me você causou, e né. você acha que esses traumas hoje, tipo, porque a gente tá falando de um tempo atrás, mas você sente que você já conseguiu contornar? Como é que você vê isso hoje? Eu acho que eu consegui lidar melhor com esses traumas, sabe. Eu consegui lidar melhor com essas experiências traumáticas e intensas, porque depois dele, eu fiquei um longo período solteira, vários e vários anos. E Uhum. quando eu entrei de novo numa relação, eu estava muito firme nesse pensamento de que essa é a minha única utilidade, sabe. E pela imaturidade, por todas as problemáticas que esse meu namorado veio a ter, eu desenvolvi muitos outros problemas, sabe. Que nem, por exemplo,
de ele dizer que eu não sabia transar direito. E isso me pesou muito, porque eu Uhum. nunca tive a oportunidade de transar antes na minha vida. Eu tinha perdido a minha virgindade, foi uma única vez, não gostei daquela experiência com aquela pessoa, não repeti. E eu fiquei anos e anos e anos solteira até estar com ele Sim. de novo. E tipo, como que você quer que eu seja autodidata no sexo? Porra, eu não tô praticando, eu não tô tendo experiência. A gente só consegue entender o que é É, bom vocês pra ganham. gente e para as outras pessoas se a gente pratica, se a gente desenvolve. E o que significa transar bem? Qual que é o significado É porque é disso, uma coisa que vai sabe? variar pra pessoa, né. Né, não, nesse mesmo relacionamento eu sofri violência sexual com esse namorado, então foi tipo uma série de traumas que vieram a partir Mas desse primeiro amor, sabe? na verdade, ele era um namorado ou porque você falou que ele Essa era primeira amizade ah, foi tá. uma relação de amizade, depois a nossa amizade esfriou, ele descobriu que eu era gay e começou a dar em cima de mim querendo transar comigo, Mas ele entende? não E estava se com a filha do pastor? Meu amor, ele contou que tava mamando todo mundo. Você não tá ouvindo a história, Isabel Brandão? Ele falou que mamava os amiguinhos tudo, que era esporrado na cara. E eu ficando chocada com as revelações dele, eu achando que ele era Não, mas evangélicozinho, um varão ungido. Varão ungido era a vara que ele recebia dos amigos dele da escola. Eu fiquei passada com isso. E louco, assim, uma coisa que eu me arrependo é que a gente teve uma discussão, porque eu lembro que eu fiz um post sobre um vídeo que era homofóbico e ele veio querer ficar defendendo o que estava acontecendo lá. ai, E eu meu falei: "Não Deus. vou discutir com você. Quem que você acha que é pra vir querer falar, discutir alguma coisa, querer ser homofóbico? Você é adúltero, você traz sua porra da sua namorada, finge pra todo mundo que é homem de igreja, Eita preula. cisgênero padrão, fica mamando rola na rua, transando com seus amigos. Você conta isso pra sua namorada? Você conta isso pros seus pais? Quem que você acha que é pra querer julgar alguém com o que faz ou que faz da sua própria vida?" E aí, depois disso, eu bloqueei ele, sabe? Depois que eu fiz essa expose de master. Aí, Ai, alguns amo. anos depois, ele até me mandou, foi alguns anos depois, ele mandou um e-mail pedindo desculpas, que ele entendeu o que ele tinha feito e pá, se eu queria continuar tendo uma amizade. Só que eu não lembro, eu acho que na época eu tava namorando, e esse namorado acabou tipo assim, falando pra eu deletar, e eu deletei a mensagem sem responder. E eu nunca mais consegui ter contato, eu nunca mais vi ele em lugar nenhum, nunca Hum. mais vi nas redes sociais. Então, foi uma experiência muito traumática e muito intensa de de afetividade não saudável, sabe? De eu conseguir ver que o meu corpo era útil num sentido sexual, depois de eu entender que só isso não era suficiente, que eu tinha que ser profissional no sexo, além de ser um objeto sexual para as pessoas. E foi uma série de imposições muito traumáticas na minha vida que eu tive que literalmente trabalhar na terapia e trabalhar comigo mesma de entender que não é assim que as coisas funcionam, sabe? Uhum. As pessoas, elas não vão ser as nossas idealizações. As pessoas provavelmente não vão estar nas nossas expectativas. E eu acho que se a gente tem uma visão mais realística sobre relações, sobre o mundo, a gente se impede de colocar nessas situações bizarras e todos esses processos, sabe? De conseguir se entender e conseguir se compreender. Foi algo muito traumático na minha vida, foi algo muito bizarro pra caramba, mas eu acho que me ajudou muito, por mais terrível que tenha sido todas as experiências, a me tornar a pessoa que sou hoje, a ter o conhecimento que sou hoje, sabe? Se Sim. alguém me desse a opção de tipo, Briana, você quer esquecer, você não quer ter passado por isso nunca. Eu não gostaria, porque eu aprendi muito sobre mim mesma. Eu aprendi muito sobre essa idealização do amor verdadeiro, Uhum. ai, de um amor pra vida toda, de um cara perfeito, de um cavaleiro salvador. Isso não existe. E tá tudo bem não existir, sabe? Seja a pessoa que vai salvar a sua própria vida. Sim. Seja o herói que você sempre precisou. Seja o grande amor da sua vida. E essa é a jornada no qual eu tô agora, nesse momento. Eu É. tô há 2 anos e meio solteira, mais ou menos, e é esse meu projeto de vida, sabe? Ser o grande amor da minha vida. Ai, Assim que como a lindo. Cher
seja seu próprio marido rico. Exatamente! Estamos trabalhando pra isso, hein? Pra gente poder adotar Uhum. nossa criança, Cup. Só Ai, quero amiga, mas eu agora. fico Juliana. muito feliz que você conseguiu tirar, conseguiu transformar essa experiência em realmente um aprendizado, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida mesmo, sabe? Uhum. Coisas boas, Hum, coisas ruins vão acontecer. E a gente tem que conseguir pegar e usar essas coisas pra gente aprender o máximo, em sim. perceber como é que a gente pode viver nesse mundo sendo o melhor para nós mesmos, sabe? Concordo, É. concordo E eu acho que é plenamente. interessante a gente falar sobre esses tipos de relacionamentos que muitas vezes não tem nada de glamuroso, que tem um lado bem abusivo, e muitos de nós passamos por isso, e eu Uhum. acho que ao mesmo tempo que, nossa, com certeza é muito ruim, a gente não deveria passar por isso, mas infelizmente existem incontáveis pessoas nesse mundo que são dessa forma, Sim. e é bom que a gente se torna capaz de pegar De uma reconhecer. distância e reconhecer que, tipo, nossa, eu passei por aquilo, foi muito doloroso para mim, mas ao mesmo tempo agora eu sei o que eu não quero para minha vida. Eu sei que em Amém. tal e tal coisa essa pessoa não tem o direito de fazer. Essa pessoa não tem o direito de me tratar dessa forma, de me humilhar dessa forma, ou enfim, eu mereço melhor que isso, sabe? É. Então é um aprendizado que muitas vezes a gente não tem, por exemplo, a gente não tem uma pessoa que vai falar isso pra gente. Muitas vezes A gen quando a gente não a tem gente a gente não tem love education na escola, ninguém Não chega e é, tem, ensina pra não gente: tem. "Gente, vamos falar aqui", o pior que eu acho é uma coisa que eu acho que devia acontecer mais, discutir um pouco mais de, tipo, relacionamentos, consentimento, sabe, o que é uma relação saudável, mas de alguma forma ou de outra, espero que isso que a gente esteja conseguindo fazer aqui, né. A gente sim, falou no episódio do Dia dos Namorados, e eu acho bom ressaltar que é justamente isso que a Briana falou, de que a gente tem que viver pela gente antes de tudo, sabe? A gente entender o nosso lugar no mundo e também entender que um relacionamento, ele é uma coisa que se constrói a benefício das pessoas envolvidas. Então, se de alguma forma aquilo ali está te causando algum mal, é importante você ter a capacidade de reconhecer, ter a capacidade de identificar certos sinais que podem querer dizer que aquilo é algo que é negativo, que possa ser abusivo e cortar o mal pela raiz, porque é isso aí, é. gente. Tem gente bosta no mundo inteiro e você não pode esperar que todo mundo tenha responsabilidade afetiva, porque infelizmente Amém. as pessoas não têm. Então você tem que ter essa responsabilidade consigo E é o mesma. que é porque, assim, infelizmente também, o que a gente vê na mídia, tipo em filmes, são aquelas histórias, assim, de amor perfeito, de um homem que salva a princesa, ou de amores, assim, que tudo acontece perfeitamente. Então a gente Sim. acaba criando uma realidade, você entra, assim, na adolescência ou na vida adulta, achando que a sua vida vai ser igual nesse filme aí. Aí, se não acontece, é porque tem alguma coisa errada com você. É porque É. você é trans. Porque você é feia. Porque você é gorda. Não, gente. Na verdade, é porque realmente existem pessoas que são lixo, literalmente, que As não pessoas são respeitam, lixo. que não respeitam os outros, principalmente quando é o caso de pessoas que fazem parte de minorias. Essas pessoas, principalmente, diga-se de passagem, homens cis heteronormativos, eles acham que a gente é a caçamba do lixo e pode tratar como a gente quer, como ele quiser. O que, tipo, a sociedade realmente ensina esses homens a agir dessa forma. Então a gente também tem que dar um basta nisso, né? Amém, amiga. Eu acho que a gente está fazendo esse trabalho, compartilhando nossos aprendizados e jornadas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir, talvez, se identificar em situações que elas estão vivendo ou Sim. coisas que elas viveram e ter uma perspectiva nova sobre isso. E eu acho que esse é o objetivo que a gente teve com E Garotrans. eu acho que Ai, é sobre isso que a gente tá aqui, com esse chip maravilhoso que é o Brisabel, uma história de amor Isabela, completamente amo. consentida, de um amor verdadeiro, linda, que acontece na Europa,
uma narrativa maravilhosa, que é a capa deste episódio, com certeza, esse beijo, esse encarar lindo. Eu amo. É esse Ai, amor que a gente tem que buscar na nossa vida. Olha pra esses Amém. rostos exatamente. apaixonados. A meta de relacionamento é Brisabel, não se esqueçam. Menos que isso, não aceitem. E qual que é o garofã dessa Qual que semana? é o garofã de hoje? Assistente. Tá bom, eu vou fazer o jingle primeiro. Não, dessa vez eu vou fazer o Faz jingle. logo! E Não, não você vai vou, deixar os não. underlines. Faz logo! Você vai deixar os underlines na mão. Eu acho que se eu fizer o jingle todo episódio, o povo não vai apreciar a qualidade vocal. Para de graça! Faz, é a única coisa que dá views. As pessoas ouvem até agora só pro jingle. Tá bom, gente. Só porque vocês ficam insistindo. Então, o garofã de hoje é ou Adorei. Adorei, amiga. Arroba Nath_Beiro. Beijo! Obrigada, Nath. Muito obrigado por estar aqui nas nossas redes sociais, @garotrans, lá no Instagram, comentando, interagindo com a gente, porque a gente adora a interação de vocês, é extremamente importante. Por favor, compartilhem nossos reels que a gente posta, Amém. divulga a gente pro pessoal, e é sobre isso, gente. Muito obrigada! Obrigada, meus Obrigada, amores. gente. Tchau. Até a próxima. Perfeito. Foi ótimo.